Olá, a paz do Senhor. Bom dia, meus amados e minhas amadas. Que nesta manhã de segunda-feira o Senhor venha trazendo muitas bênçãos para cada um de nós. Que todas essas bênçãos sejam a resposta de nossas orações. Também venho trazendo mais um devocional para a nossa edificação nesta manhã. Para quem não me conhece, eu me chamo Jana Farias. Sou da cidade de Calcaia, Ceará. Antes de começar, quero muito que você se inscreva no meu canal, deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu postar um devocional você receba uma notificação. Hoje, o Senhor nos ensina a vencer nossas lutas passo a passo, uma coisa de cada vez, uma luta de cada vez, uma vitória a cada batalha. Todos os dias temos uma batalha para vencer. Em 1 Samuel 16, verso 1, nos diz: Ah, Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Como eu gostaria de dizer algo, gostaria muito de dizer que ao longo da minha vida, sempre gostei de fazer planos, detalhar tudo, o que deveria fazer, como deveria ser. Ficava horas a fio, pensando, planejando tudo para sair da maneira que eu queria que fosse. Mas nada comparado a isso. Nunca comecei o dia com uma missão impossível. Impossível aos meus olhos, aos seus olhos, mas não aos de Deus. Nunca comecei o dia com uma missão determinada por Deus, sentindo dentro de mim uma voz dizendo: bom dia, aqui é Deus falando, e esta é a sua missão de hoje. Porém, para mim, sempre tem sido uma questão de tomar decisões com base nas Escrituras Sagradas. E é através dela que Deus tem me guiado e me ensinado passo a passo. O interessante é que quando Deus disse a Samuel que ele havia escolhido um novo rei para Israel, o Senhor não revelou a Samuel exatamente quem era. Deus disse a ele: vá para Belém. Eu vou te dizer o que fazer depois disso. E foi o que Samuel fez. Felipe estava pregando o evangelho em Samaria. Muitas pessoas estavam se convertendo. No entanto, Deus falou para Felipe ir ao deserto, sem dar mais detalhes. Felipe poderia ter questionado Deus. Por quê? Para pregar para quem? Para os camelos? Para os lagartos? Mas não. Ele fez exatamente o que o Senhor lhe ordenou. Felipe compartilhou o evangelho com um homem que encontrou por lá, e este se converteu. Deus conduziu Samuel e Felipe passo a passo. E isso é típico de como Deus nos conduz. O caminho de Deus torna-se claro quando começamos a andar nele. Se Deus mostra algo a você, não perca tempo. Faça, mas faça rápido. Dê o seu melhor para que agrade o coração do Deus vivo, do nosso Deus Criador. Quando obedecemos o chamado de Deus e Ele nos garante orientação em assuntos não revelados, e só depois tudo se tornará claro aos nossos olhos. Ainda em 1 Samuel 16 temos um marco na história da humanidade, não apenas de Israel. Aqui, Davi é ungido para ser rei do povo de Deus,
algo que se confirmou anos depois. Ao falar com Samuel, Deus pede que ele pare de ter piedade de Saul e se prepare para ir a Belém, para ungir o novo rei. O profeta ficou receoso, porque não é permitido ungir um rei, um novo rei, quando o atual ainda está vivo. Isso era algo que podia se configurar como alta traição ao governo de Saul. Porém, o Senhor lhe deu a estratégia de dizer que estava indo a Belém para oferecer sacrifício a Deus, o que não deixava de ser verdade. Aprendi com isso que a obra de Deus exige de nós muito mais que talentos para executar tarefas. Temos que ter sabedoria, prudência, sensibilidade natural e espiritual. E muito mais, principalmente a direção do Espírito Santo. Não podemos esquecer que o Espírito Santo que está em nós é quem nos guia. Então temos que ter sempre a sua preciosa presença. E assim Samuel chegou à casa de Jessé. Fez as devidas apresentações e os convidou para o sacrifício que ia oferecer, mas antes ele pediu para conhecer cada um de seus filhos. E quando viu Eliabe, Samuel imediatamente pensou que era ele o escolhido de Deus, pois toda a sua aparência era de um rei. Veja só como o homem nos vê, mas Deus nos vê de uma outra forma. Pela experiência que tinha Samuel, ele deveria saber que um rei não podia ser escolhido pela aparência exterior. Esse critério foi utilizado com Saul e deu errado. E Deus, ao ver a atitude de seu servo, o repreende, para que não atentes para a aparência, mas para o coração. Procure ter um coração reto diante de Deus e verás que Deus ungirá a tua vida com grandes milagres. Deus quer te abençoar hoje e sempre, você e toda a sua família, até mesmo aqueles que te cercam. Basta que tenha um coração virado para Deus, obediente, que seja sempre eternamente grato e obediente, e deixe o Espírito de Deus governar sua vida. Então ele conheceu os filhos de Jessé, mas lhe faltava um, o Davi, de espírito reto e coração puro. Samuel perguntou se faltava mais alguém. Jessé falou que tinha o menor, que estava no campo, pastoreando ovelhas. Podemos ver que Deus já vinha trabalhando na vida de Davi. Pastorear ovelhas é cuidar de um rebanho e guiar todos com segurança ao aprisco e pastos verdejantes. E Davi fazia isso com muita dedicação, com muito talento e muito amor. Então Samuel mandou chamar Davi, e ninguém podia comer até que Davi chegasse. Davi não sabia, mas já estava reinando em sua casa, pois ninguém pode sentar-se à mesa antes do rei. E chegando Davi, Samuel percebeu que ele tinha um semblante que inspirava beleza, satisfação de viver em paz com Deus. Quer dizer que ele tinha um coração alegre e, além disso, sua presença era agradável ao ambiente. Quando estamos felizes e em paz com Deus, essa alegria contagia todo o ambiente em que estamos ou chegamos. Assim era Davi. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Davi era alegre, tinha o coração em paz. E Samuel logo percebeu isso. Então Samuel ouviu a voz do Senhor lhe dizendo: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Depois que foi ungido, o Espírito de Deus encheu Davi.
daquele dia em diante, o Senhor faria grandes coisas em sua vida. Não importa o lugar onde estamos ou as circunstâncias que nos cercam, o Senhor estava atento à nossa vida. Ninguém via ou considerava Davi, nem seu pai acreditou que podia ser ele o ungido do Senhor. Se as pessoas ao seu redor não o valorizam, acham que você não será nada, não se preocupe. Agrade a Deus, faça a sua vontade. Onde quer que esteja, ande sempre com Deus, e Ele, no dia certo, te exaltará. Deus rejeitou Saul porque foi desobediente, e ungiu Davi, e o Espírito de Davi se apoderou de Davi, e o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e se retirou de Saul, e em lugar ficou um espírito maligno, que o atormentava dia e noite. Aí podemos ver as consequências da desobediência. Como é triste ser desobediente a Deus. Depois sofremos muito e muitas vezes, nem sabemos porquê. Mas Saul se acalmava quando Deus tocava a harpa, quando Davi tocava a harpa para ele. Eu acredito que a paz que reinava em Davi contagiava Saul, para que Davi acalmava Saul sempre que tocava a harpa, porque o Espírito de Deus estava em Davi, porque Davi andava com Deus. Podemos ver quanto Deus é glorioso. Ele é e sempre será o Senhor de toda a história. Não sabemos o que Deus tem nos reservado, mas temos a certeza de que, se andarmos com Deus, seremos obedientes. Grandes bênçãos descerá dos céus para nossas vidas. Porque Deus recompensa todo aquele que faz sua vontade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus nos dê uma segunda-feira bem abençoada. E na próxima segunda, se Deus me permitir, estarei aqui. Gostaria de orar com você junto. Vamos curvar nossas cabeças e vamos fazer uma oração assim. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, eu oro neste momento para que o Senhor venha abençoar todos os ouvintes desta palavra. Que o Senhor dirija suas vidas, assim como fez com Davi. Nos unja, Senhor, com o óleo precioso da unção, para que possamos seguir com o teu ID. Eu oro em nome de Jesus. Amém.